Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no capítulo número 11 de Atos, né? Nós vamos estar fazendo a leitura da palavra inteira, né? Mas as meditações nós vamos focar a partir do versículo 18. Amém, irmãos? Que diz o seguinte: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Atos capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Como vira em pé um anjo em sua casa, e lhes dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que era então eu. Quem era eu então? Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou,
e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do dom do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram? Enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já dar aqui início à nossa meditação nas referências, né? Para que nós possamos fechar hoje, em nome do Senhor Jesus, né, aqui o capítulo número 11 de Atos, né, para que amanhã nós possamos já estar meditando em um novo capítulo, né, evidentemente. Amém, irmãos? Né? A partir do versículo 18 está escrito o seguinte, né, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Irmãos, a coisa era muito nova, né? A Igreja de Cristo, né? A verdadeira Igreja de Cristo, ela foi aberta por mãos dos 12 apóstolos, né? Quando Jesus foi morto e crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, na sua aparição, ele disse para eles, ficai em Jerusalém, né? Após ter ceado com eles, né? O Senhor disse para eles, ficai em Jerusalém, até que do alto recebais poder. Poder para quê, irmãos? Que os discípulos precisavam ficar em Jerusalém, concentrado, trancafiado durante os dias que ficaram. Ficaram 10 dias, né? Exatamente para ficar ali concentrados todo o tempo, né? Em tempo integral, durante os 10 dias, né? Orando, jejuando e vigiando, né? Ou seja, vigiando, orando e jejuando, aguardando total purificação de corpo, alma e espírito para receberem o batismo no Espírito Santo, né? Eles precisavam desses 10 dias vigiando, orando e jejuando, né? Para poder ser totalmente purificados para receberem o Espírito Santo do Senhor, né? Para que receber o Espírito Santo? Para que serve o Espírito Santo na vida de um homem? Exatamente para capacitá-lo de poder, né? Poder que vem do alto para poder levar a obra de Cristo avante. Porque a obra de Cristo, irmãos, ela é combatida diariamente, dia e noite, 24 horas por dia, por obras malignas de Satanás, né? Por legiões de demônios que lutam contra a igreja de Cristo, né? Os demônios não fazem outra coisa a não ser lutar contra as igrejas de Cristo, para que a obra de Deus não avance, né? O negócio deles é esse, eles não têm outra coisa para fazer, é fazer o homem pecar, né? Fica 24 horas por dia lutando para fazer o homem pecar, porque uma vez o homem estando em pecado, ele não consegue a graça de Deus para receber o Espírito Santo, né? E aí ele não consegue se livrar do pecado, né? E ele não se livrando do pecado, ele não consegue receber o Espírito Santo. Ele não recebendo o Espírito Santo, ele é um homem medroso.
né? Igual um médico necessita de um diploma para poder exercer a medicina. Um advogado necessita também do diploma para poder exercer a advocacia. Um engenheiro também para exercer engenharia e assim por diante, né? E todas as demais profissões autônomas que existem, né? Também o servo de Deus necessita desse poder que vem do alto, chamado Espírito Santo do Senhor. O homem só é forte e corajoso após receber o Espírito Santo do Senhor. Eu digo isso sempre. Forte e corajoso, mas embaixo da potente mão de Deus, né? De modo que se Deus não for com ele, ele é incapaz de qualquer coisa, ele não consegue fazer nada. Então Deus precisa ser com ele, né? E quando ele recebe o Espírito Santo do Senhor, esse poder que vem do alto, né? Ele fica forte e corajoso, como era Josué, né? Conforme o Senhor disse para Josué, lá no capítulo 1 de Josué: seja forte e corajoso, porque Josué tinha o Espírito Santo do Senhor, né? Quem tinha era Moisés. Só que quando Deus mandou Moisés entregar o cargo a Josué, para Josué colocar o povo de Israel na terra prometida, Josué recebeu toda aquela virtude que foi dada a Moisés, passou para Josué. E Josué tornou-se realmente o varão mais valoroso do povo de Israel. Foi ele que colocou o povo de Israel na terra prometida, né? E aí Deus falou para ele, dá a entender, a gente fazendo as leituras, que Josué estava muito preocupado, estava apreensivo com aquela missão tão importante que ele tinha de impulsar, dar posse ao povo na terra prometida, né? E o Senhor falou com ele ali já no capítulo 1, né? Já chamou a atenção dele e falou para ele: seja forte e corajoso, eu serei contigo, né? É onde e passou para ele ali detalhadamente, passo a passo, do que deveria de fazer, e que o Senhor seria com ele em toda e qualquer luta que viesse contra ele, toda peleja que viesse contra ele. O Senhor falou: a peleja não é vossa, mas é minha, né? Seja forte e corajoso, quer dizer, levanta-te e anda, tenha bom ânimo que eu serei contigo. O Senhor falou isso também para Josué, né? Então o homem ele só é forte e corajoso, né? Quando ele é temente a Deus, quando ele teme e treme diante da presença de Deus, da sua santíssima palavra, aí Deus capacita ele com todo o poder que vem do alto, né? Poder espiritual para enfrentar o que der. Ele enfrenta a morte. Quantos e quantos profetas do Senhor enfrentaram a morte, morreram, mas não negaram a Jesus, né? Então, de modo que assim foi os apóstolos, né? Então, para implantar a igreja de Cristo, porque o Senhor Jesus, quem implantou o plano de salvação foi Jesus. O plano de salvação é uma coisa. Agora, a abertura das igrejas para Cristo foram os apóstolos que abriu, desde a primeira igreja, né? Desde a primeira igreja, a verdadeira igreja de Cristo foi aberta pelos 12 apóstolos, né? E aí, glória a Deus, aleluia, Jesus, esses homens, aí os apóstolos ficaram 10 dias, durante 10 dias ali em Jerusalém, não saíram para lado nenhum e entraram para dentro de um local lá, um barracão, um local grande que a gente podemos chamar de igreja, né? Vamos dizer assim que ali foi a primeira igreja de Cristo, ali onde os apóstolos ficaram ali concentrados em vigília, né? Ficaram durante 10 dias, né? E ali juntamente com os 12, ali tinha um grupo o total, a palavra fala, de 120 almas, né? Que ficaram concentrados durante 10 dias, não saíram dali. Ali, a Bíblia não relata, mas eu creio que ali eles comiam e bebiam. Ah, mas não ficou 10 dias em jejum? Claro que ficou 10 dias em jejum, mas não é 10 dias sem comer, né? O jejum é um propósito, como faz com Deus, em determinada hora, né? Cada um faz um propósito com Deus de acordo com a sua necessidade, né? De jejuar por um determinado período, né? Por ficar sem tomar, levantar, deitar, dormir, depois não come mais, só até tomar café, ou não toma café, passa direto, vai somente almoçar, ou não ou almoça, mas passa direto, não janta, de acordo com o propósito. E este propósito do jejum, é claro que foi com toda certeza determinado pelos 12 apóstolos. Eles estabeleceram como seria o jejum.
e ali trancafiados, né, em vigília, né, o que eles faziam ali? Aguardando a descida do Espírito Santo, né? Quer dizer, se desligaram do mundo, né, porque ficaram ali fechados naquele local onde estavam, sem contato para fora com o mundo, né, e ali vigiando, orando e jejuando, né? E ali ficaram durante 10 dias, até que de repente veio do alto um som de um vento veemente, né? E invadiu aquela casa como línguas repartidas de fogo sobre cada um deles, e receberam o Espírito Santo. Por isso a palavra fala, batizados com o Espírito Santo e com fogo, ou batizados no Espírito Santo e com fogo, né? Então assim foram. E como era tudo muito novo, eles não sabiam ainda do propósito de Deus também para com os gentios, né? E Deus, quando mandou, apareceu para Cornélio, né, naquela visão que Cornélio teve, né, e mandou que Cornélio mandasse chamar Pedro, mandasse que estava na casa de um tal Simão curtidor em Jope, né, mandou que fosse chamar Pedro. Cornélio morava em Cesareia, trabalhava em Cesareia, morava e trabalhava ali, né? Ele era um centurião que comandava ali um grupo de policiais. Eu falo muito, eu comparo com um chefe de batalhão, com um comandante de um batalhão policial. Cornélio era isso, porque ele tinha a seu serviço, a seu trabalho, as suas ordens, né, um grupo de 100 soldados. E aí o anjo apareceu para Cornélio. Por que o anjo apareceu para Cornélio? Né? Apareceu cumprindo uma ordem de Deus, porque Cornélio orava, jejuava há 4 dias. Estava orando e jejuando, e a palavra fala que era um homem, varão valoroso, né? Cheio de esmolas, né? Para com todos que necessitavam. E Deus ouviu as orações de Cornélio. E eu falo, por que Cornélio jejuava e orava há 4 dias? Buscando a resposta de Deus para a sua indagação, né? E aí e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, glorificando a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Porque Pedro, quando batizou o povo ali na casa de Cornélio, após Cornélio chamá-lo, né, eles não aceitavam, porque eles não podiam, era proibido. Como ainda hoje, ainda o povo de Deus precisa vigiar quanto a isto. Precisa vigiar quanto a isto, né? Nós vivemos no mundo, mas não podemos praticar as mesmas obras que o mundo pratica, né? Então, de modo que ainda hoje somos separados do mundo. Vivemos no mundo, mas separados do mundo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida, né? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, né? Ao qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O discurso de Pedro silenciou a todos as objeções. Ou seja, o discurso, a apresentação que Pedro fez aos irmãos de Jerusalém, que questionavam: como é que você fez uma coisa dessas? Entrou em casa de gentil, comeu com eles, chegou aqui a notícia, né? Aí Pedro fez a exposição do que acontecera. O porquê ele foi e fez tudo isso que chegou aos ouvidos deles, né? O discurso de Pedro silenciou a todas as objeções. Versos 4 ao 18. Deus
tinha batizado os gentios no Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 45. E este ato foi acompanhado de evidência convincente do falar noutras línguas pelo Espírito. Atos capítulo 10, versículo 46. Era este o único sinal necessário a ser aceito sem mais dúvidas. Porque o homem, quando ele recebe o batismo no Espírito Santo, irmãos, a gente fala homem, mas pode ser a mulher também, né? E, então, tanto faz ser homem ou mulher, quando recebe o batismo no Espírito Santo, né? Então, esse acontecimento se dá ali na presença do dirigente da igreja, né? Na presença do pastor da igreja, que é o anjo da igreja, a quem Deus dá conhecimento, sabedoria e entendimento, e dons espirituais, principalmente o dom do discernimento, para saber de qual espírito vós sois, de qual espírito nós somos, né? O anjo da igreja, Deus dá a ele este poder. Então, se for o Espírito de Deus falando na boca de alguém, ele sabe na hora que é. Se for um espírito enganador, ele também sabe na hora que não provém de Deus. E aí ele tem como agir para poder repreender, né? Se é de Deus, vamos glorificar a Deus, vamos magnificar a Deus, dando glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Para que realmente o Senhor seja glorificado, tanto nos céus como na terra, né? E o seu nome seja cada vez mais e mais engrandecido. Se não for, nós repreendemos, clamamos pelo sangue de Jesus e expulsamos em nome de Jesus. E o diabo sai, né? E a coisa cessa, né? Então, de modo que Pedro fez a exposição para eles, e eles entenderam de acordo com a explicação que Pedro deu, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Que permanecessem no Senhor. 11, 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então, essas são as qualificações de Barnabé, que era um dos 12, do qual a igreja enviou ele lá de Jerusalém, mandou que ele fosse até a cidade de Jope, ali de Antioquia, para confirmar, olho no olho, ali no contato corporal, para ver se realmente o que estava acontecendo estava de acordo com a obra de Deus, né? Com a implantação da igreja de Cristo, né? Exatamente para poder confirmar de volta, levando de volta para os apóstolos e dar, né? E dar autonomia para que os irmãos continuassem trabalhando, né? Para que seguissem em frente com a fé em Cristo. E ele ficou maravilhado, porque era homem de Deus, com uma palavra que afirma, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E Saulo ficou maravilhado, né? Mas viu que precisava ali, juntamente com eles, de um grande líder, né? De um homem de Deus, ainda com mais poder, né, do que todos aqueles que estavam ali, que provinha de Deus, né? Mas que precisava ali de um homem de confiança da igreja, né? E aí foi buscar Saulo, né? Que mais tarde tornou-se Paulo, né? E aí foi e colocou Saulo ali, né? Por isso que a palavra fala Paulo de Tarso, né? Porque foi buscá-lo Paulo na cidade de Tarso, para poder ali assumir o comando da igreja de Cristo, que pregava para os gentios em toda aquela região, e partiu dali para todos os lados. A igreja de Cristo cresceu pelas mãos de Paulo naquela época, né? Glória a Deus, Jesus, da mesma forma que Jesus o revelou e disse que faria, né? Então, Barnabé não teve dúvida, o homem que tinha que ser, e também revelado pelo Espírito Santo do Senhor, foi buscar Saulo e colocou Saulo ali para poder assumir o comando das igrejas ali naquele momento, né?
que permanecesse no Senhor. Foi a exortação da qual Barnabé fez a todos ali. Viu, se maravilhou, glorificou com os irmãos, a Deus com os irmãos, se alegrou, abraçou a todos e encheu eles de palavra de ânimo, de gozo e alegria, né? Fazendo esta recomendação, né? Que permanecessem no Senhor, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Que permanecessem no Senhor. Os discípulos do Novo Testamento não aceitavam o ensino que aquele que recebesse a graça de Deus permaneceria automaticamente leal ao Senhor. Vamos ler de novo. Os discípulos do Novo Testamento não aceitavam o ensino que aquele que recebesse a graça de Deus permaneceria automaticamente leal ao Senhor, visto que o pecado, o mundo e as tentações de Satanás podiam levar um novo crente a desviar-se do caminho da salvação em Cristo. Barnabé nos oferece um exemplo de que os novos convertidos devem ser tratados, que nosso interesse principal seja ajudá-los e animá-los a permanecerem na fé, no amor e na comunhão com Cristo e com a sua igreja. E isso, irmãos, é tão verdade, né, que eu fui ensinado assim também. Eu, pela misericórdia de Deus, fui levantado como pastor em 2007 por um ministério, então, naquela época, um dos mais temidos da face da terra, né? Ministério chamado Igreja Pentecostal Deus e Amor. Tinha ali, à frente do trabalho, um varão extremamente valoroso e temente a Deus. Meu, seu e nosso querido e amado irmão, missionário Davi Martins de Miranda. É um homem que com ele não tinha meio termo, né? Ele vivia, pregava, exortava e nos ensinava exatamente da mesma forma que o apóstolo Paulo disse, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Paulo não tinha outro assunto a que não fosse Jesus Cristo. E o missionário Davi Miranda também era da mesma forma. E assim eu aprendi. Que os novos convertidos, após aceitarem a Jesus, né, tem ali um acompanhamento, né, bem estreito, né, acompanhando diariamente, passo a passo, para conduzi-los até descer as águas batismais, né? Inclusive, quando a gente, os novos convertidos aceitavam Jesus na igreja, né, eu aprendi assim: era designado um casal para cuidar daquele novo convertido, né, para conduzi-lo, né, para ajudar ele, ajudar o novo convertido a caminhar, porque a caminhada não é simples para um novo convertido, né? O inferno se levanta contra aquele novo convertido para fazer ele desistir de seguir avante, porque Satanás sabe que cada homem, cada alma que aceita Jesus é mais um bravo guerreiro de Cristo. Dentro de poucos dias ele estará pronto para poder pegar sua espada e partir para a guerra, assim como a mim me foi revelado muitas vezes, né? O Espírito achava que eu estava acomodado e me exortava dizendo: pega a sua espada e vai, você está pronto, você está preparado, né? Você está acomodado, levanta e anda. Eu fui advertido mais que uma vez pelo Espírito dessa forma, né? Eu estava preparado e armado, equipado e qualificado para partir para a guerra. E assim aconteceu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. E a minha vida, os meus projetos e meu futuro estão nas mãos do Senhor Jesus, né? Como eu oro todos os dias e falo com o Senhor: Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha vida e os meus projetos e o meu futuro, a minha família e os nossos projetos e o nosso futuro,
nas mãos do Deus Pai, nas mãos do Deus Filho, nas mãos do Deus Divino Espírito Santo. E falo também sobre o nosso país. Coloco nas tuas mãos, Senhor Jesus, o nosso país, essa terra abençoada chamada Brasil. Nas mãos do Deus Pai, nas mãos do Deus Filho e nas mãos do Deus Divino Espírito Santo. Eu faço essa oração diariamente falando com Deus. E assim o Senhor me capacitou e nós estamos na guerra. É guerra, irmãos. É guerra. Mas não é guerra contra o sangue e contra a carne. É guerra contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra é contra o príncipe das trevas. Essa é a nossa guerra, a nossa luta, né? Essa é a nossa guerra. E a nossa espada, irmãos, ela corta mais do que a espada de dois gumes. A nossa espada, a espada do crente, do verdadeiro crente, né? Do cristão, que é o verdadeiro crente, a nossa espada chama-se Bíblia Sagrada. É palavra de Deus, é Evangelho de Cristo. Não é apenas os 4 evangelhos que Jesus escreveu, que deu nome à palavra de Deus, de um modo geral, que deu nome às pessoas que aceitam a Jesus e vai para uma igreja denominada como igreja de crente, né? É evangélico, né? De Gênesis a Apocalipse, né? É o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus. Quando começou, o Moisés escreveu os primeiros versículos lá de Gênesis, né? Já foi Deus, já foi Jesus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3 juntos, passando para Moisés tudo que ele haveria de escrever. E assim foi. E nós estamos na guerra, irmãos, né? E os discípulos chamados cristãos. A palavra cristão, deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui, né? Barnabé nos oferece um exemplo de como os novos convertidos devem ser tratados. Que nosso interesse principal seja ajudá-los e animá-los a permanecerem na fé, no amor e na comunhão com Cristo e com sua igreja. Confira em Atos capítulo 13, versículo 43. Atos capítulo 14, versículos 32. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?